a Deus pela sua vida, amém? Glórias a Deus. Pode sentar, queridos. Nós queremos estar ministrando nessa noite a segunda lição do Lar de Paz, né? O pastor Juscelino esteve ministrando a primeira lição, e nós vamos estar ministrando aqui nessa noite a segunda palavra do Lar de Paz, amém? Glórias a Deus. E o tema, você que está anotando, pode anotar, o tema dessa mensagem é conversão. Conversão. Vamos abrir a palavra de Deus então, queridos, Romanos 12, capítulo número 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Quantos acharam, digam, glória a Deus. Amém. A palavra de Deus diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados, digo assim, transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Que bom saber nessa noite que Deus ele tem uma boa, uma perfeita e uma agradável vontade. Amém? Quantos querem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Você quer? Glórias a Deus. Amém? Queridos, olhando esse tema e quando nós formos ver, falarmos sobre conversão, o que é, de fato, conversão, ou o que é nós se convertermos, porque nós, principalmente no meio evangélico, nós usamos muito esse linguajar, olha, essa pessoa, ela precisa se converter, né? Agora, o que é, de fato, essa palavra conversão, ou o que é essa palavra converter? Conversão é interessante porque a conversão está falando de uma metanoia, a conversão está falando de uma mudança, ou seja, uma mudança de direção. É como se uma pessoa estivesse dirigindo, você estiver dirigindo seu veículo, e você está indo por uma rota, você está indo por um caminho, mas a hora você perceber, você fala, olha, eu estou errado, não era essa rota, não era essa avenida que eu teria que entrar. Então, logo mais à frente, você vai e você faz uma conversão, ou seja, você faz uma mudança, você muda. Então, essa palavra conversão significa mudarmos de direção. Amém? E quando esse texto que nós lemos de Romanos 12, 1, 2, ele fala para nós mudarmos, ou seja, haver uma transformação, uma mudança de mente, uma metanoia, ou seja, Paulo está falando aqui em Romanos, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos, então, ter uma mudança de mente, ou seja, mudarmos de posição, ou seja, pensarmos de uma maneira diferente, amém? E nessa noite, querido, nós queremos compartilhar, nós queremos falar de um homem que teve a sua vida totalmente transformada, mas não somente a sua vida, mas ele também teve a sua família totalmente também transformada juntamente com ele, exatamente porque ele teve uma mudança de direção, exatamente porque ele decidiu na sua vida ter uma conversão, amém? Eu quero então convidar você a abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo número 19. Lucas 19, vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. A palavra de Deus então diz assim: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu,
que era chefe dos cobradores de impostos. Estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar: este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Amém, queridos? A minha versão está um pouquinho diferente, porque a minha versão é uma versão atualizada, super atualizada essa versão, então está um pouquinho diferente da tua versão aí, amém? O que acontece aqui, queridos? Jesus então está passando sobre a cidade de Jericó, e havia um homem então chamado Zaqueu. Zaqueu, ele era o chefe dos cobradores de impostos, ou seja, Zaqueu, ele trabalhava para os romanos e cobrava impostos. E a Bíblia vai dizer que Zaqueu era um homem que se tornou um homem rico, não porque ele cobrava os impostos, mas porque Zaqueu era alguém desonesto. Ou seja, Zaqueu, além dele cobrar os impostos, Zaqueu ele cobrava além daquilo que era permitido, ou seja, ele cobrava impostos a mais, e com isso então, Zaqueu ele vai se tornar um homem rico, um homem de posses, um homem de dinheiro. Zaqueu era um homem de dinheiro da sua época. Por quê? Porque ele roubava o seu próprio povo. E Zaqueu, ao ouvir falar que Jesus estava passando por Jericó, Jesus estava passando pela cidade, então Zaqueu ele tem no seu coração inteiro o encontro, ou seja, ele queria conhecer muito a Jesus. Ele queria conhecer demais o Senhor Jesus. E o interessante então, que ele sabia que Jesus ia passar por ali. Mas quando Zaqueu se aproxima, a palavra de Deus vai dizer que havia uma multidão, havia muitas pessoas, e Zaqueu, a Bíblia vai dizer que a sua estatura era pequena, e Zaqueu ele queria ver Jesus, mas Zaqueu não conseguia. Então ele teve uma ideia, ele falou: eu preciso fazer algo, eu preciso ver Jesus. Então ele vai e ele sobe numa figueira brava, e ele sobe e fica lá em cima da figueira, olhando lá de cima. Agora, queridos, ele fica observando, e Jesus então vai se chegando. E o que mais me impressiona, queridos, nessa passagem, é que Jesus nunca havia estado com Zaqueu, e Jesus chega debaixo dessa figueira, olha para esse homem e fala: Zaqueu, chama ele pelo nome: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém eu entrar e estar na sua casa. Queridos, e através dessa lição, querido, nós vamos ver algumas lições importantes nessa noite, através desse texto. E a primeira lição nessa noite, que eu quero compartilhar com você, para que a salvação, para que a conversão chegasse na casa de Zaqueu, aconteceu algumas coisas aqui, e nós queremos aprender aqui com Zaqueu nessa noite. E a primeira coisa, a primeira lição: para ter sua casa convertida, Zaqueu teve que ter um desejo intenso de conhecer Jesus. Por isso, Zaqueu, ele venceu todos os obstáculos que estavam à sua frente. Veja só, Lucas 19, versículo 3 e 4. E procurava ver com ele quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver quanto havia de passar por ali. A marca, queridos, de uma pessoa de Deus é a sede no coração e a perseverança que ela tem em buscar a presença de Deus. Todas as pessoas que
deseja no seu coração ter uma vida transformada, experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, precisa haver dentro dela um desejo para quê? Para se aproximar do Senhor Jesus. Por que eu digo isso, queridos? Porque os obstáculos são grandes. A multidão, às vezes, tenta atrapalhar. A multidão. Quantas pessoas, às vezes, querem chegar na presença do Senhor? E eu vejo aqui, queridos, aqueles muitas vezes que estão chegando na igreja. E muitas vezes eu digo para você, querido, que não é, eu falo de multidão, estou dizendo somente as pessoas que estão lá fora, mas muitas vezes as pessoas que estão aqui dentro. A pessoa quer se chegar, a pessoa quer buscar mais um nível de intimidade para com o Senhor Jesus, e as pessoas apontam o dedo e falam: quem é esse daí? Esse não vai chegar a lugar nenhum. Olha, esse não pode fazer uma oração, esse não pode cantar uma canção. Por quê? Não, porque esse estava perdido lá fora. Mas nós que estamos aqui dentro, nós podemos, mas aqueles que estão chegando não podem fazer uma oração. Eles não podem cantar uma canção. Mas eles estão num processo, estão numa metanoia, estão num processo de mudança, aonde o Espírito Santo está trabalhando na vida deles, querido, e muitas vezes nós, dentro da igreja, estamos sendo impedimento para que essas pessoas vejam Jesus. A marca de uma pessoa abençoada por Deus é aquela que tem sede, é aquela que tem vontade de buscar a presença dEle. Nada, querido, pode impedir aquele que é desejoso, aquele que quer a presença de Deus. Estão falando de mim, não importa, mas eu quero é Deus. Eu quero buscar a presença dEle, eu quero buscá-lo a todo minuto. Olha, eu quero ter uma mudança na minha vida, porque, olha, eu já cansei dessa vida que eu estou vivendo. Isso não me preenche mais, então agora eu quero mudar. Eu quero prosseguir, eu quero ver Jesus. Zaqueu estava assim. Zaqueu queria buscar a presença do Senhor. Muitas pessoas querem ter suas vidas transformadas, mas muitas dessas pessoas não querem pagar o preço. Olha para Zaqueu, um homem de posse, um homem rico, foi fácil? Não, mas ele queria ver a presença. Ele falou: não importa, mas eu vou pagar esse mico, eu vou subir nessa árvore. Imagina, queridos, imagina você, eu não sei quem é, queridos, mas talvez a pessoa mais rica dessa cidade, subir numa árvore e ficar lá em cima. A pessoa vai passar e falar: ei, olha, aquele não é o fulano de tal, rapaz, não é aquele cara de posse, não é aquele que anda de terno e gravata, sapatos reluzentes, não é aquele, olha, o que ele está fazendo em cima da árvore lá? Zaqueu não se importou com nada disso. Zaqueu, ele queria a presença de Deus. Ele queria buscar a Deus. Ele não queria mais viver aquela vida, ele queria uma mudança, ele queria uma conversão, queridos. E quando alguém quer uma conversão, queridos, quando alguém quer mudar, quando alguém tem sede de Deus, queridos, ninguém segura. Eu me lembro aqui de algo que aconteceu um tempo atrás, e eu estava num culto, numa determinada igreja, e um dia, nessa igreja, entrou uma mulher e o pastor disse o seguinte: quem aqui já perguntou, quem serviu já os demônios aqui, quem teve envolvimento com magia negra, teve envolvimento com ocultismo, teve envolvimento com isso? Aí a mulher levantou, e ela disse, e ele disse: mas quanto tempo? Ela: olha, eu servi os demônios já há uns 30 anos. E ele fez uma pergunta para ela e disse: você quer mudar de vida? Você quer mudar a sua história? E ela disse: eu quero. Aí o pastor disse: então vem aqui. E ela subiu, e ele colocou a mão sobre ela,
e ali entrou um processo de libertação, e ali rolou ali o processo de libertação, e aquela mulher foi totalmente liberta, queridos. Deixa eu dizer uma coisa, querido, quando a gente quer mudar de vida, quando a gente quer de fato ter uma conversão, quando de fato a gente quer ver Jesus, ó Pai, ninguém pode te segurar, o inimigo não pode te segurar, ninguém pode te segurar, quando nós queremos uma transformação, amados. Pode haver um processo? Pode. Pode haver um processo? Pode. Pode demorar, mas pode, queridos. Mas quem quer uma transformação, queridos, quem deseja, com certeza vai alcançar. E Zaqueu foi um desses homens, queridos. Zaqueu, ele estava decidido em conhecer Jesus, e por isso ele venceu todos os obstáculos que o impedia, queridos. Todos. A palavra de Deus vai dizer em Jeremias 29:13: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o quê? Um pouco. A Bíblia fala que é um pouco, ela fala quando me buscar de todo o coração, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes mais de todo o seu coração. Querido, se você buscar o Senhor Jesus, de todo, se entregar totalmente a Ele, com certeza Ele vai transformar muito mais, queridos, muito mais. A segunda lição que eu quero compartilhar com você então nessa noite, para que a casa de Zaqueu fosse convertida, Jesus, que conhecia Zaqueu, revelou-se o desejo de entrar na sua casa. Veja só, Jesus nunca tinha visto Zaqueu, a multidão oprimia, mas Jesus, ele tinha um desejo de entrar na casa de Zaqueu. Agora a pergunta é, por que Jesus tinha o desejo de entrar na casa desse homem? Primeiro, porque Jesus conhecia o coração e Jesus conhecia o caráter de Zaqueu. Deixa eu dizer algo para você, querido, nessa noite. Jesus, ele te conhece você pelo seu nome. Aliás, Jesus, ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Jesus, ele já te conhece, sendo Deus, ele já te conhece, queridos. Ele te conhece as intenções do seu coração. Ele conhece o seu levantar, ele conhece também o seu deitar. E quando Jesus, ele olha para Zaqueu, naquela figueira, ele disse, olha, tem que haver conversão nesse homem. Então ele diz, Zaqueu, desce depressa, desce Zaqueu, porque hoje me convém estar na sua casa. De fato, queridos, Deus, ele sabe de fato quem nós somos. Deixa eu dizer algo, nós temos um linguajar, muitas vezes, querido, nós que estamos há um tempo na igreja, nós que estamos caminhando já há um tempo na presença de Deus, nós falamos assim, olha, para as pessoas que estão lá fora, olha, essas pessoas, elas precisam se converter, essas pessoas, elas precisam mudar. Mas deixa eu dizer algo para você, querido, a igreja, todos os dias, nós precisamos também se converter, porque há uma pressão psicológica. Claro que de fato, você não tinha Jesus, você servia ao mundo, você mudou, e hoje você serve a Jesus. Você anda com Jesus, você se converteu, ok, mas existem coisas nas nossas vidas que ainda precisa se converter, e isso é um processo na nossa vida, irmãos. Tem gente que está na igreja, já aceitou o Senhor Jesus, mas ainda é grosso, é irado, é estressado. Porque quando nós olhamos, nós falamos, não, as pessoas lá fora têm que se converter, mas nós aqui não precisamos. Há uma filosofia mundana, há uma pressão mundana que muitas vezes nos pressiona. Quantos de nós, querido, ficamos irados? Quantos de nós, muitas vezes, ficamos ressentidos? E tem pessoas, queridos, que às vezes até com um bom tempo na igreja, muitas vezes estão liderando, estão dentro de ministério, e por causa de algumas situações, estão abandonando Jesus, estão abandonando o ministério. E por que isso? Por causa de ressentimento. E nós temos que mudar nossa ideia, mudar nosso consentimento, mudar o nosso pensamento. Precisa sempre, queridos, haver uma metanoia, precisa haver uma mudança em nossas vidas também, queridos.
Segundo lugar, Jesus, ele percebeu a atitude em Zaqueu. Ele estava em cima de uma árvore. Precisamos, querido, ter uma atitude, querido, também de atrairmos a presença do Senhor Jesus. A minha pergunta para você nessa noite é: o que você tem feito para atrair a presença de Jesus? O que você tem feito? Eu tenho levantado pelas madrugadas e tenho dobrado meu joelho e entrado em intimidade com o Senhor no meu quarto. Olha, para atrair a presença do Senhor Jesus, eu tenho procurado mudar as minhas atitudes em relação às pessoas, como eu me relaciono com elas. Qual a característica que você hoje tem na sua vida, que você pode dizer que você atrai a atenção de Jesus? Zaqueu, ainda um pecador, mas ele tinha no seu coração o desejo de ser mudado e o desejo de ser transformado. Vocês sabiam que, no meu conceito, as piores pessoas, as pessoas mais difíceis, vamos colocar assim dessa forma, que têm dificuldade de se converter, muitas vezes não são aqueles que têm as suas vidas expostas, muitas vezes é aqueles que estão no vício da cocaína, da droga, muitas vezes aqueles que estão na prostituição, mas aqueles que muitas vezes acham que são bonzinhos demais. Eu era uma dessas pessoas, queridos. Eu olhava para mim, em modesta parte, eu achava que eu era o cara. Eu achava que eu era bom. Eu dizia, para que ir a uma igreja? Mas eu sou uma pessoa boa. Se eu posso, já viu esse papo? Se eu posso fazer o bem, eu faço. Se eu não posso, eu não faço. Eu não prejudico ninguém. Olha, nunca dei desgosto aos meus pais. Eu nunca entrei na drogadição. Embora andei com muita gente que usasse drogas, mas nunca, pela misericórdia do Senhor, entrei na drogadição. Então eu achava que, eu era uma pessoa boa. E o fato de a gente achar que a gente é bom, às vezes a gente acha que a gente não precisa de Deus. Mas na verdade, queridos, todos nós precisamos do Senhor Jesus. Todos nós precisamos de Deus. Eu preciso dele, você também precisa dele. E constantemente nós precisamos mudar as nossas atitudes. E de vez em quando, nós vemos que muitas vezes nós pisamos na bola, nós erramos. Então, é nesse momento que a gente tem que olhar para Jesus e mudar de direção. Mudarmos de direção. A terceira coisa, o desejo de Jesus é converter, mudar, queridos, não só apenas nossas vidas, mas de toda a família, de toda uma família. Assim foi o desejo de Jesus na vida de Zaqueu. O desejo de Jesus não era mudar só a vida de Zaqueu, mas era o desejo de mudar a vida de toda a sua família. Então, Zaqueu, queridos, ele se revela ao Senhor Jesus como um pecador, como alguém que precisava ser transformado, como alguém que precisava ser mudado. E o Senhor Jesus se revelou na condição desejoso de entrar na casa de Zaqueu e mudar a história dele, mudar a vida dele. É isso que tem acontecido nesses dias no Lar de Paz. Vocês que são agente de paz, Jesus está entrando dentro dessas casas, porque Ele é o verbo, Jesus é a palavra, e quando a palavra entra dentro de um lar, as situações que ali tem que mudar, as trevas tem que sair, ali tem que haver conversão, ali tem que haver mudanças. E muitos de nós, queridos, que se convertemos e hoje estamos sendo usados por Ele, para levarmos o Evangelho e a palavra de Deus em todos os lugares. A terceira lição,
Para que houvesse conversão na casa de Zaqueu, ele demonstrou prontidão e alegria. Ele não se preocupou o que as pessoas iriam pensar a respeito dele. Vejam só, Lucas 19, 5, 7. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo: quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? Vejam, queridos, Zaqueu está lá, Jesus desce depressa. Mas olha, Zaqueu ele só não desceu de pronto, mas a palavra vai dizer que ele recebe Jesus na sua casa com uma grande alegria, com felicidade. Pode entrar, Jesus, a casa é sua. Nós cantamos aqui: pode entrar, Jesus, a casa é sua. Mas não só a casa no sentido físico, mas a casa mesmo, o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Jesus pode entrar, tudo é teu. Com alegria, queridos, com alegria no seu coração. Então Zaqueu vai e ele recebe ao Senhor Jesus. Queridos, quando uma pessoa ela recebe o Senhor Jesus com alegria, nessa casa só pode haver a transformação, só pode haver conversão, queridos. E é isso que nós temos visto nesse dia. Eu não sei você, mas eu tenho entrado em algumas casas, levando a palavra de Deus, e quando a gente entra, queridos, de fato entramos como embaixadores do reino, e entramos nas casas para pregar o Evangelho, e o que nós vemos nas pessoas, sabe o que é? Há uma alegria. Às vezes a pessoa te recebe e de repente você fala da palavra, e a palavra é Jesus, essa pessoa ela já se alegra, queridos, ela muda o seu semblante. Tem umas que dizem assim, tem uma casa que eu falei, ela disse assim: olha, eu estou me arrepiando. E a hora que nós saímos, as pessoas estão chorando, as lágrimas estão rolando, queridos. E nós sabemos que Jesus de fato vai mudar a história dessas pessoas, em nome de Jesus, querido. Você que tem sido um agente de paz, que tem levado a palavra de Deus, pode ter certeza de uma coisa, queridos: Jesus vai cumprir com a palavra dele, vai haver conversão, vai haver transformação. Zaqueu, ao ouvir Jesus dizer que queria ficar em sua casa, desceu da figueira de pronto e recebeu Jesus com muita alegria. Apocalipse 3:20 vai dizer: eis que estou à porta e bato, se alguém o quer ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O que eu acho fantástico, queridos, que o Espírito Santo, ele é cavaleiro. O Espírito Santo, ele não entra e não vai arrebentar nas portas para entrar nas casas das pessoas. O Espírito Santo, então, ele bate. Você que está aqui nessa noite, onde o Espírito Santo bateu nas portas do seu coração, e você entrou, e você deixou ele entrar. Pode entrar, Espírito Santo. E o Espírito Santo entrou. Então aí, queridos, ele começou a arrumar a casa. E a palavra para mim e para você nessa noite é essa, queridos. Quando nós falamos: entra, Espírito Santo, pode entrar. Mas olha, pode entrar no quarto, pode entrar na sala, pode ir no banheiro, pode ir lá no outro quarto, pode ir naquele quartinho lá, onde está a bagunça. Entra, Espírito Santo, muda a minha vida, muda a minha história. Talvez você nessa noite tenha que falar isso para o Espírito Santo de novo nessa noite. Espírito Santo, entra, pode entrar. Vai mudando a casa, vai mudando as coisas de lugar, vai mudando aquilo que está errado. Eu te dou toda a liberdade. Zaqueu olhou e falou: olha, não estou me importando com mais nada. Olha, não quero saber de mais nada. Olha, tu vai pagar o mico, eu já subi na árvore mesmo. Jesus pode entrar. Olha, vai entrando na casa. Jesus. Quarta lição, queridos, nosso horário está indo. Para que a casa de Zaqueu fosse convertida, a presença de Jesus gerou um impacto em sua vida. Olha o que acontece, queridos. Quando nós abrimos a porta do nosso coração, quando nós abrimos a porta da nossa casa, e Jesus ele entra, as coisas
não ficam mais da mesma forma, há um impacto, ou seja, nós somos confrontados, sabe com o que, queridos? Nós somos confrontados com a sua santidade. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, que Jesus olha para Zaqueu, Jesus sabia quem ele era. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Quando Jesus olha para você, Ele sabe quem você é, Ele sabe que você precisa. Ele sabe em que área da sua vida precisa ter uma conversão. Ele sabe das suas dificuldades, Ele sabe das suas fragilidades. Ele sabe, queridos. Quando Jesus entra na nossa vida, há um impacto, há um confronto. Só que esse confronto, queridos, é para nos mudar para melhor. É para mudar para melhor. Quantos vêm testemunhar aqui neste lugar e dizem assim: olha, eu era um maconheiro, eu era um drogado, eu era um prostituto, eu era uma prostituta, mas Jesus entrou na minha vida, impactou minha vida e mudou a minha história. Então o versículo diz assim, olha: aonde habitou o pecado, superabundou a graça. Por isso que as pessoas não conseguem entender. Pô, mas não era aquele drogado, não era aquele viciado, não era aquele ladrão. E agora, olha lá, olha como Deus está usando ele de maneira sobrenatural. As pessoas não entendem a metanoia que Jesus faz na vida de uma pessoa, queridos. Por isso que as pessoas, muitos que estão aqui, quando começam a adorar a Deus, quando ouvem a palavra de Deus, aí ele dá glória a Deus, aí ele vem na frente aqui, o Espírito Santo pega ele rodopia, ele tem liberdade na presença de Deus. Sabe por quê? Ele sabe de onde Deus tirou ele. Queridos, eu pensei que eu era louco, mas tem um bando de louco por Jesus aqui, queridos. Para pregar a palavra de Deus, eu já entrei nos becos, eu já entrei nas favelas, eu já entrei onde ninguém queria entrar, queridos. Eu entrei num lugar, uma casa, queridos, olhava para trás, aí tinha um homem assim, queridos, sentado assim, era o Buda sentado atrás de mim. Aí eu falei eu contei esses dias, né? Eu falei para a senhora que estava lá: olha, viemos trazer o evangelho e nós queremos que Deus vai mudar a sua história. Essa mulher, ela estava com depressão, e eu olhei lá, falei: que ela falou: não, isso aqui não esquenta não, isso aqui é do meu irmão. Eu falei: não tem problema. Puxei a cadeira, virei as costas, sentei e preguei a palavra do Senhor, queridos. E a mulher começou a chorar, e ela disse para mim: sabe, desse lugar onde você está sentado? Eu falei: sei, aqui era triste. Aí onde você está sentado, morreu uma pessoa cheia de bala onde você está. Aí eu falei: meu Deus. Eu falei: mas Deus está comigo. Mas aqui tem uns caras mais loucos do que eu aqui. Tem um pessoal mais louco do que eu aqui, queridos. Eu falei: quando tem a unção de Deus, se eu não caio, eu me jogo. Mas tem uns caras que rola, deita, dá piruleta aqui. Tem essa liberdade, queridos. Porque sabe da onde Deus tirou. Zaqueu não aguentava mais essa situação. Embora um homem rico, embora um homem de pose, mas ninguém gostava de Zaqueu. Ninguém gostava da sua família. Por causa da sua profissão, por causa das coisas que ele fazia, roubava seu próprio povo. Eu acredito, queridos, que Zaqueu era um homem entristecido. Havia algo dentro dele que ele sabia, porque sabia o que ele fazia não era correto, o que ele fazia não era certo. Havia uma tristeza, mas Zaqueu, ele sentiu no coração: é tempo de mudança, é tempo de mudar. Deixa eu dizer algo para você, querido. Se você está aqui e tem alguma área na sua vida que precisa ser transformada, deixa Jesus entrar, deixa Jesus mudar a sua vida, deixa Jesus mudar a sua história. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: eis que dou aos pobres. Essa parte desse texto que é tremendo, né? Olha só. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E em alguma coisa que tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Agora, sabe aqui, querido, sabe o que é isso aqui? Aquele pecador, aquele cara que ninguém gostava dele, agora, de ladrão, sendo um abençoador.
sendo um abençoador. Quantas pessoas estão aqui nessa noite, que outrora, tempos atrás, eram pessoas que tiravam das pessoas. Às vezes, queridos, nós temos atitudes que nós precisamos se converter. Nós precisamos mudar. Aí você diz assim, não, mas é só a pessoa lá fora. Não. Quantas pessoas que às vezes vê uma pessoa que está passando por um mau momento, ele vai lá, devido ajudar essa pessoa, ele vai lá e cobra o juro da pessoa 10 vezes mais. Ele olha para uma pessoa, vê a pessoa precisando de uma roupa, ele vai lá, ele quer ter um lucro de 200%, 300% em cima daquilo. Tem gente que às vezes vê um trabalhador no meio da rua, trabalhando debaixo de um sol quente. Eu vi um desses dias. Ele estava vendendo alguns cintos, vendendo algumas roupas. E alguém chegou e disse para ele, quanto é isso? Ele disse, olha, isso custa tanto. E a pessoa falou assim, mas não dá para você deixar isso por tanto? Ele disse, olha, eu não posso, por favor me ajuda. Hoje eu andei o dia inteiro e não consegui vender nada. E a pessoa insistia, não, mas se você fizer por tanto, eu compro de você. Tem gente que tem tanto, querido, é tão abençoado por Deus, mas só querem tirar. Mas eu entendo que quando a gente tem um encontro com o Senhor Jesus, Ele muda a nossa maneira de pensar. Nós passamos, em vez de tirarmos, nós passamos a ser pessoas abençoadoras, que abençoam as pessoas. Sabe, queridos, quantas vezes eu comprei alguma coisa de alguém, mas não que eu estava precisando daquilo, mas de fato eu comprei só para poder abençoar, só para poder abençoar. E eu sei que eu não estou sozinho nisso. Eu sei que muita gente que está aqui tem esse coração convertido, tem esse coração mudado, tem esse coração transformado pelo Senhor Jesus. Zaqueu foi um homem desse, um homem aproveitador, um homem egoísta, que pensava só nele. Mas quando Jesus entra na sua casa, quando Jesus entra na sua vida, Zaqueu então passa a ter um novo coração, passa a ter novas atitudes, começa a ser agora um abençoador. Vamos ficar em pé, queridos. Para que a casa de Zaqueu fosse convertida, ele entendeu que a salvação é o maior milagre que acontece na vida de uma pessoa. Presta atenção aqui. Às vezes nós buscamos a Deus porque nós queremos ser curados de uma enfermidade, porque nós queremos trocar o nosso carro, ou porque nós precisamos de uma porta de emprego. Às vezes é por situações financeiras, muitas vezes é por um problema familiar, nós procuramos a Deus. Mas o maior milagre, presta atenção, o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa é a salvação. Através da salvação virá todos os outros milagres. O pastor Matias disse aqui, orando, ele disse, você vem na igreja por causa do pão? Ou por causa daquele que fabrica o pão? Você vem na casa de Deus, por quê, queridos? O maior milagre, sabe qual que é o maior milagre de Deus na sua vida?
Olha para você mesmo aí. Olhe para você. Você mesmo é o maior milagre. Você é o maior milagre. Você sabe por quê, queridos? Se Deus não permitisse, você não estaria aqui nessa noite. Mas Jesus a cada dia faz um milagre na sua vida, amém? Aleluias. Feche seus olhos nesse momento, queridos. Vamos falar com o Senhor. Será que há alguma área na sua vida que precisa se conversar? Será que tem alguma área na sua vida aí que precisa passar por uma transformação? Será que tem alguma área aí que ainda você diz, olha, essa área ainda eu não me converti? Senhor, o Senhor sabe que eu tenho tentado, o Senhor sabe que eu tenho lutado, mas olha, esta área aqui, uma vez e outra, Senhor, eu acabo errando. Fale com Ele nessa noite. Espírito Santo está aqui nessa noite. Fala para Ele nessa noite. Jesus, vai entrando, Jesus. Vai entrando, a casa é sua. Vai entrando, Jesus. Vai entrando. Vai mudando tudo, Senhor. Vai colocando as coisas em ordem. Vai colocando as coisas na ordem certa. Fale com Ele, fale com Ele. Fale com Ele, fale com Ele. Chame Ele para entrar nessa noite na tua casa. Dá liberdade para Ele nessa noite. Essa casa é sua casa. Espírito Nós Santo. deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar. Enche com a tua presença, Espírito Santo. Enche esse lugar. A casa é tua. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Eu quero fazer 2 apelos nessa noite, queridos. Você que diz assim para o Senhor, se tem alguém aqui nessa noite que não entregou a sua vida para o Senhor Jesus e diz assim, olha, eu estou cansado, eu não quero mais governar a minha própria vida, mas eu quero que Deus seja o Senhor da minha vida, que dirija os meus passos. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Talvez você esteja nessa noite aqui, talvez você já fez isso, mas você está afastado, você está distante. Talvez você foi envolvido até com ministérios, Deus te usava de uma maneira sobrenatural, mas a filosofia deste mundo, as lutas e as barreiras foi te afastando da presença de Deus. Eu quero te convidar a vir aqui nessa noite, aqui na frente. O Espírito Santo, Ele quer entrar novamente no seu coração e derramar uma unção especial sobre a sua vida e usar a sua vida de uma maneira sobrenatural. Você que é agente de paz, que tem levado o Evangelho, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Nós vamos estar orando com você nessa noite. Que a unção de Deus possa vir sobre a sua vida de uma maneira sobrenatural nessa noite. Vai dando liberdade para Ele. Diz para Ele, Senhor, vai entrando, vai entrando. Se você quer dar essa liberdade para o Senhor Jesus entrar na sua vida e restaurando e transformando e mudando. Espírito Santo, vai falando com Ele. Vai sobrando Espírito Santo nessa noite. Vai mudando, vai incendiando. Apareça, Declare, declare, declare. Espírito Santo, é tempo de mudança. É tempo de mudança. Deixa Ele entrar aí. Deixa Ele entrar aí, irmão. Espírito Santo, tem
liberdade no nosso meio. Incendeia, incendeia. Enche este Enche, lugar. enche, 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 enche. Vem me incendiar. Vai tocando, vai tocando. Vem me incendiar. Ah, Deus. Essa casa é sua Vai declarando, casa. Nós deixamos ela pra Jesus. você. Vai entrando, Espírito Santo. Vai entrando, Senhor. Vai mudando aquilo que tem que ser mudado. Vai abalando, Senhor. Vai tirando, ó papai, tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Vai mudando, Espírito Santo. Vai transformando. Sopra, sopra, sopra. Sopra nesse lugar, Espírito Santo. Muda, Senhor. Declare Jesus, Jesus. Sopra, 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 sopra. Vai enchendo, vai mudando, vai tocando, vai transformando. Enche a casa, Espírito Santo. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Adore, 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 adore. Adore Ele nessa Vem noite. me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar. Enche com a tua presença, Espírito Santo. Vai mudando tudo. Apareça, Vai mudando a história desse homem. Vai mudando a história dessa mulher. vem me incendiar. Vem me Toca, 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 toca. Erabalabasora, balabalaba. Arabalabasora. Casa é sua casa, nós Rabalabalabassora, deixamos você. Muda, muda, muda. É tempo de mudança. É tempo de mudança. Essa casa é sua casa. É hoje, é hoje, é hoje. Deixamos ela pra você. Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra Ele está mudando aí, irmão. Ele está mudando a história de vida nessa noite. Ele está mudando a sua história. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar. Enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar. Tá deixando ele entrar, irmão. Vem me incendiar. Deixa ele trocar. Deixa ele curar. Deixa ele transformar.